Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então tá bom. Tava aqui, vim passar no cardiologista, ver se tá tudo bem, né? Fazer um examezinho de rotina, né? E tá tudo bala, né? Então tá certo. Vim passar aqui. Aí agora vamos lá, direto pro serviço. Já demorei demais. E aí, tudo certo? Então tá bom. Ó, pra quem não vê agora, lembrando que eu tô deixando as lives gravadas, tá? Semana ENEF, né? De movimento para educação financeira, né? Então, está aí participando, né? E o tema de hoje é Tesouro Direto. Seja direto, vamos falar sobre Tesouro Direto. Então, vamos falar aí sobre Tesouro Direto. Existem vários títulos, né, do Tesouro Direto, né? Cada um com um vencimento, cada um com uma data, né? Bom dia, Fábio, tudo bem? Vamos lá, os títulos do Tesouro Direto. Bom, primeiro sobre, né, o título do Tesouro Direto, né? A gente sabe que é um título do governo federal, né? Ele é, na verdade, todo investimento, vamos falando em geral sobre investimento, né? Todo investimento ele é um empréstimo. Como um empréstimo? No caso, nós vamos emprestar para o governo, tá? Então nós vamos emprestar para o governo. Toda vez do investimento que é um empréstimo, por exemplo, um CDB, é um empréstimo que você faz para o banco, tá? E por que que quando você faz quando você pega emprestado, você paga tudo certinho. Quando você pega emprestado, você paga juros, né? Então, por exemplo, se eu pego dinheiro emprestado do banco, eu pago juros para o banco, né? Se eu fizer. Então, qual que é a diferença? A diferença entre você pagar juros e quando você investe, você começa a receber juros, tá? Então, todo investimento é uma situação de juros, né? Como que a gente vê então? Em vez de você pagar os juros, agora você vai começar a receber através de investimentos melhores, né? Então, o CDB é um empréstimo que você faz pro banco. Por quê? Por que, que o banco precisa de dinheiro? Sim, por quê? Porque ele pega esse dinheiro que você está mandando para ele paga para você uma taxa que é boa para você, só que esse dinheiro ele vai, por exemplo, fornecer um empréstimo. Então ele vai ganhar muito mais sobre aquele dinheiro que você está emprestando para ele. Tá? Então por isso que existem esses investimentos que na verdade é como se fossem empréstimos, só que ao invés de você pegar emprestado, você está emprestando, entendeu? Então o Tesouro Direto é isso. Por que existe o empréstimo do Tesouro Direto? Por que você empresta para o governo? O governo não tem dinheiro? Claro, tem muito. Só que esse é um capital fácil que ele consegue emprestar para você mais barato, né? Ele pega um crédito seu mais barato do que ele pegaria de um banco, por exemplo. O banco ia cobrar uma facada do governo federal, né? Então ele fala assim, olha, eu estou vendendo um título público, as pessoas compram o meu título e eu pago, né? Entendeu? Então é mais vantajoso para o governo pegar esse dinheiro nosso e pagar numa data determinada do que ele pegar emprestado de de um banco, tá? Então é isso aí. É por isso que existem esses investimentos que é como se fosse empréstimo, só que ao invés de você pegar emprestado, você está emprestando para alguém, tá? Então tem várias modalidades que são assim, né? Quando você faz uma debênture, quando você faz, né, um CDB, uma LC, o que você faz? Você está sempre emprestando um dinheiro para alguém que vai te pagar uma taxa mais interessante do que para a pessoa também é interessante, né? Imagina, qual que é um juros de empréstimo? Então o banco fala, olha, eu te pago 8% ao ano, e ele cobra da pessoa quase 2% ao mês, né? 3, 5%, entendeu? Então é muito mais vantajoso ele pegar esse crédito nosso, que ele pega mais barato do mercado e vende ele mais caro, tá? Então é isso que os bancos fazem. Então, o Tesouro Direto são títulos públicos que o governo emite, é, que tem suas modalidades, né? Corrigido a taxas de juros que ele coloca. Então, por exemplo, nós temos quais são os títulos do Tesouro Direto, né? Tesouro Selic,
que é o ideal para você fazer um investimento de curto prazo, ou assim, digamos curto prazo, 6 meses até um ano, é uma reserva de emergência. Então, se você não tem nenhum investimento, o, o, o melhor para você começar seria, por exemplo, o Tesouro Selic. Por quê? Porque ele vai te corrigir a uma taxa hoje, tá? A taxa Selic, ela varia, tá? A taxa Selic é a taxa que mantém a economia aquecida. Hoje a taxa Selic está em 6,5% ao ano, tá? A inflação ela é cotada em 4,58%. Até a última vez que eu vi aí. Ela varia. Estava 4 ou 4,5, agora está 4,58, ela varia. Ou seja, se você investir no Tesouro Selic, que está 6,5% ao ano, e a inflação está 4,58% ao ano, no mínimo você está ganhando 2% acima. Tá? Então você está ganhando acima da inflação. E qual que é o objetivo de investir, que eu sempre falo? Vencer a inflação. Tá? Então, é isso que é importante. Tem até uma pergunta aqui do Johnny, aproveitar já para responder. Qual é o melhor tesouro direto pelo Itaú Corretora? Opa, peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar essa. Ah, não dá para colocar esse comentário aqui. Qual o melhor tesouro direto? Pelo Itaú Corretora? Pelo Itaú Corretora, exemplo clear. Olha, na verdade, essa é uma outra parte aí que é o seguinte: por onde investir pelo Tesouro Direto? Precisa ser por uma corretora fora dos bancos, né? Uma corretora autônoma, ou tem que ser por uma de banco? Tanto faz. Por quê? Porque eles não cobram taxas de juros. Nem os bancos, né? Os bancos hoje em dia não cobram mais taxa de juros, desculpa, taxa de corretagem, né? Que é a taxa para você adquirir um tesouro direto. Então, se é o seu primeiro investimento, você está começando ainda, você acha que vou ficar no banco mesmo só para começar aqui, porque já vai direto da sua conta aqui. Então é isso, Johnny. Você pode investir em qualquer, tanto faz pela corretora do banco ou, que no caso você comentou, Itaú, ou pela Clear. Meu cunhado, por exemplo, ele tem pela Itaú Corretora. O meu Tesouro Direto é pelo Bradesco Corretora. E os meus outros investimentos são na XP. O dia que você quiser, você pode também fazer a portabilidade. Por exemplo, eu fiz um Tesouro Direto pelo banco. Eu quero mudar para uma corretora. Você vai lá, você faz a portabilidade desse investimento e você muda da, é, do Itaú Corretora, né? Porque não é exatamente o banco. Ele está ligado ao banco, mas até para acessar, você acessa num site diferente. Então você faz a portabilidade dos seus investimentos, faz a transferência de custódia, tá? E aí você transfere ele da Itaú Corretora para a sua corretora, tá certo? Entendido? É isso aí. Então, bom, voltando aos títulos do Tesouro, você tem o Tesouro Selic, tá? Que ele é indicado muito para, então, um prazo menor, ou seja, além dele ser uma reserva de emergência, né? O melhor para você fazer uma reserva de emergência, porque ele vai render mais do que a poupança e ele tem alta liquidez, ou seja, você pode, geralmente o resgate é D mais um, ou seja, o dia de hoje mais um. Então, o Tesouro Selic é ideal para você fazer um primeiro investimento, é aquela reserva de emergência. Todo mundo tem que ter um caixa, entendeu? Se você já tem uma poupança, você tem um dinheirinho guardado, você tem que ter algum dinheiro que, assim, a hora que acontecer alguma coisa, a hora que eu precisar uma emergência, alguém passar mal na família, eu tenho algum dinheiro para ajudar essa pessoa? Né? Eu tenho um dinheiro para me ajudar? Se estoura um encanamento em casa, não tenho 10 reais no bolso, o que eu faço? Entendeu? Então você tem que ter uma reserva de emergência. E o que as pessoas estão falando hoje em dia é de você mudar essa reserva do banco, por exemplo, da poupança, né? E colocar em investimento que seja um pouco melhor, porque ao longo dos anos você perde muito dinheiro deixando dinheiro. Você perde muito dinheiro, né? Muita rentabilidade deixando ele na poupança. Tá? Então por isso que o pessoal está recomendando, no mínimo deixa no Tesouro Selic. Tá? Ele sempre vai corrigir um pouco, o resgate é garantido e você não tem... vai ter uma rentabilidade maior, tá? Porque o banco é um absurdo. Eu tenho um CDB
que rende a 95% do CDI. Inclusive, até eu tinha uma dúvida assim, falei, puxa, eu estou num banco com um CDB que rende a 95% do CDI. Será que eu deveria mudar para um outro? Será que tá bom? Inclusive, aí no livro da Natália Arcuri, ela fala, o mínimo que você tem que ter é um CDB que renda 90, 95% do CDI. Tá? Então, eu fiquei um pouco mais tranquilo. Foi bom. Mas até a Natália Arcuri falou que tá certo. Não preciso mudar para o que 100% não vai dar tanta diferença, né? Mas é importante só ter a aval da mestre Natália Arcuri que o meu CDB não está muito ruim. Eu tenho um CDB no banco que ele rende a 95% do CDI e eu tenho liquidez diária, tá? Então eu posso sacar ele na hora que eu precisar. Na verdade, ele está atrelado ainda à minha conta corrente e é o único investimento que eu não acabei do banco, tá? Até tem a historinha, né, que quando eu comecei a investir, eu tinha esse CDB que rendia 95% do CDI e eu tinha um outro CDB que rendia 60% do CDI. Gente, eu não fazia ideia nem o que era CDI, né? Que é o crédito de depósito interbancário, tá? Para quem não sabe, o CDI é outro indicador na economia, tá? Então todo investimento que você vai fazer, ele é relacionado com uma taxa, né? Seja uma taxa de juros ou uma taxa da economia que te indica quanto que aquele investimento vai render, tá? Ah, mas o que é isso? O que é Selic? O que é CDI? É só você entender e decorar o que é cada um, entendeu? Então o CDI, ele está atrelado à Selic. Ele sempre vai estar muito próximo ali, porque os bancos, eles vão funcionar, eles vão fazer os seus empréstimos na mesma taxa que é muito próximo da taxa Selic, tá? Então os bancos, eles vão fazer os seus investimentos do que a economia diz que é uma taxa boa para você fazer o funcionamento da economia. Então, por exemplo, digo assim, para manter a economia aquecida, né? Então, se a taxa de juros que o governo determina da taxa Selic, né, que é a taxa para manter a economia aquecida, é 6,5% ao ano, os bancos vão trabalhar com o CDI muito próximo. Então, geralmente, ele está em 6,4% ao ano recentemente, tá? Então, ele vai estar muito próximo da taxa de juros que é aplicada, tanto a taxa Selic quanto a CDI vão estar sempre muito próximas, tá? E o CDB, igual o Fábio falou aqui, né? É a pergunta dele que eu já vou responder mais especificamente. O CDB, que é o crédito de depósito bancário, tá? O CDI, ele não é aberto para pessoa física comum, para você investir. O CDB, ele está. Então, o CDB, ele rende uma porcentagem do CDI, tá? Eu tinha dois investimentos no banco, um CDB que rendia 60% do CDI e um que rendia 95% do CDI, quando eu não sabia nada. Aí eu falei, poxa, acho que eu vou estudar um pouquinho isso aí. A hora que eu vi que 60% do CDI rendia muitas vezes até menos que a poupança, me deu quase um ataque cardíaco, gente. Ai, meu Deus, eu não acredito. Gente, não acredito. A hora que eu tomei consciência, aposto que aí, muita gente deve ter história aí, né? Depois que a coisa, vocês compartilham a história de vocês aí. Meu Deus, eu olhei e falei, gente, eu tô perdendo muito dinheiro. A hora que eu fiz uma continha, sabe, papel de pão, falei, se isso aqui tivesse no Tesouro Selic, se tivesse num tesouro pré-fixado. Gente, eu tava perdendo, mas não tava perdendo dinheiro, eu tava perdendo muito dinheiro, de estar em investimentos ruins, tá? Então, por isso que é importante a gente entender. Eu tô pensando até depois em fazer com o pessoal também alguma coisa de juros, a gente fazer umas continhas aí, postar algumas coisas mais para você entender, tá? Qual que é a diferença do investimento para o outro? No que você investe hoje, qual que é a diferença desse investimento em relação ao outro, né? Tá? Então, é, é um absurdo, gente. Vocês precisam ver que realmente, assim, a diferença de investimento de um para o outro é uma coisa doida. Então, bom, o que eu ia falar para você? Então, eu estava falando sobre os investimentos, né? Então, vamos lá. Primeiro, terminar só sobre o Tesouro Selic. A gente tem o Tesouro Direto, a modalidade do Tesouro Selic, né? Que rende de acordo com a taxa Selic, que hoje em dia é 6,5% ao ano, tá?
Nós temos o tesouro pré-fixado, tá? Que o tesouro pré-fixado, na verdade, é uma aposta com a economia, né? Então você, hoje em dia, por exemplo, tem um título lá que eu vi que está em 7 e poucos por cento, ou estava em 8,61%. Então ele é uma aposta com a economia. Geralmente ele é de um prazo médio, tá? Então 2 anos, 5 anos no máximo, e se aposta uma taxa na economia. Essa taxa, por exemplo, vou falar 8% ao ano, tá? Então, a hora que eu contratar essa taxa, o pré-fixado, diferente do Tesouro Selic e do Tesouro IPCA+, o Tesouro pré-fixado ele vai me render aquilo todo ano. Então, por exemplo, a inflação está em 4%, o Tesouro Selic pré-fixado vai render 8% ao ano. Ah, mas a inflação subiu, foi para 10%. Ele continua rendendo 8% ao ano. Ah, a inflação caiu para 2%. Então, continua rendendo 8% ao ano. O pré-fixado sempre vai render a mesma quantidade, tá? Bom dia aí, pessoal. Tá mandando bom dia aí. Então, resumindo é isso, gente. O tesouro pré-fixado sempre vai render aquela quantidade, não importa o que está acontecendo na economia. Então, realmente, o pré-fixado é uma aposta, tá? Ele ainda vale muito a pena, apesar de algumas pessoas falarem, é o fim do tesouro direto, né? Não, não é não, ainda não. A tendência, se a nossa economia ainda melhorar, é que a gente chegue próximo das taxas de juros que existem nos outros países, que é uma taxa de 2% ao ano, 1% ao ano, né? Então, os outros países já estão com uma taxa de juros muito mais baixa. E, historicamente, o Brasil está reduzindo as taxas de juros da economia, tá? Então, ainda existe margem de manobra para baixar as taxas de juros no Brasil. Então, por exemplo, já tivemos é, a inflação a mais de 15%, né? E essa taxa foi baixando, a taxa Selic já esteve a 14,25%, então agora ela já estava em 6,5% e está baixando, né? Então, nós temos agora a inflação a 4%, né? A economia ainda não está 100% estável. Esperamos que depois de junho, se pelo menos essa reforma, né, da Previdência for positiva, né? Então que a gente vai ter uma taxa de juros ainda mais baixa, tá? Ela ainda tá, não foi uma taxa ótima, né? A gente manteve inclusive a taxa Selic a 6,5%, tá? E, mas a tendência é que a taxa Selic vai baixar mais, tá? Então, mas assim, é igual falando, baixar a inflação não é ruim, gente. Ao contrário, baixar a inflação é bom. Por quê? Porque você deixa de pagar mais caro nas coisas, né? É, sempre dou aquele exemplinho do mercado lá, poxa, olha que maravilha, você ir com R$ 100 esse mês aqui, você voltar com R$ 100 daqui a 1 ano, 2 anos, e você comprar praticamente as mesmas coisas, né? Então, se a gente tiver uma inflação baixa, isso é bom. Qual que é o problema? Esse ano você vai com R$ 100 no mercado e compra 10 produtos. Você volta o ano que vem, você compra 5. Você volta no outro ano, você compra 2. Entendeu? Então, esse é o problema da inflação alta. O seu dinheiro perde o poder de comprar. Então, isso que é muito importante. Então, baixar a inflação é bom. E quem contratar algum título do Tesouro Direto agora, ainda tem chance de ter bons ganhos. Depois eu vou responder as perguntas aí, tá, gente? Para terminar sobre o Tesouro Direto aí. Então, é muito importante a gente saber que o Tesouro Direto, apesar de algumas pessoas falarem, o Tesouro Direto morreu, claro, quem pegou o Tesouro Direto a uma taxa de quase 15% ao ano, pode falar, Tesouro Direto morreu. Poxa, ele pegou uma taxa de 15% ao ano, né? E agora a gente está falando em 8% no pré-fixado mais longo, né? Entendeu? Então, realmente, mas ainda existe, no meu ver, tá? O que eu estou vendo da economia, o que eu li, que o pessoal falou, ainda existe margem de manobra, ainda é um ótimo investimento em Tesouro Direto, inclusive porque é muito seguro, tá? Então, Tesouro Selic, rentabilizado pela taxa Selic, então você sempre vai ter uma correção, melhor para curto prazo. Acho que muita gente já viu isso aí, só repassando, tá? O pré-fixado, que é uma aposta com a economia, tá? E aposta no bom sentido, tá? Não é day trader, não, é só uma aposta, assim, você aposta que a economia vai bem e que aquela taxa, né,
Se por acaso estourar, ó, o Brasil quebrou e a inflação voltar a 15, 20%, aí a gente está perdido, né? Aí o pré-fixado não é uma boa, tá? Então, o Tesouro Selic sempre corrige o seu dinheiro e o IPCA mais também. Ele corrige uma taxa fixa, né, mais a variação do IPCA. E IPCA, que é Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, é a própria inflação. É quanto que é a média das coisas, né, anualmente, mensalmente, quanto que elas custam. Tá? Então, toda vez que você fala IPCA, é a própria medida da inflação, que no caso lá estava 4,58%. Então, o IPCA é o melhor para longo prazo, tá? Tesouro Selic para curto prazo, tesouro pré-fixado para médio prazo, tá? Inclusive porque eles vencem, né? Por exemplo, 2025, 2029, tá? E o tesouro IPCA+, é o melhor. É assim, para o pessoal fala até como pode até ser utilizado para aposentadoria, né? Inclusive você pode ver que é o título que tem inclusive as datas de vencimento maiores, até 2035, 2050, tá? Então, o Tesouro IPCA+, é o mais adequado para longo prazo. Então, aí, dessa parte, qualquer coisa, vocês perguntam, mas é isso aí, tá? Qual que é o melhor para investir, né? Todo mundo sempre pergunta. Eu, na verdade, vou dar aquela resposta, sacana, né? Falou que ia falar. Todos. Eu acho que todos são muito bons, depende do seu objetivo, tá? Qualquer investimento, tenham na cabeça. Depende do seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? É curto prazo? É só uma reserva de emergência? Né? É longo prazo? Ah, não, vou colocar tudo em tesouro direto, tudo em ações. Não. A estratégia que eu sempre digo para todo mundo é diversificar. Não tem problema, às vezes, você fala, não, mas eu não invisto no exterior, não invisto em ações. Gente, diversificar sempre, tá? Então, eu tenho Tesouro Direto, eu tenho CDB, eu tenho ainda do banco, eu tenho mais 2 CDBs na XP, eu tenho inclusive até COI, né? Eu não vejo a hora de vencer eles aí para ver se eu ganho, porque todo mundo fala tão mal do COI, né? Depois eu também explico para vocês aí que são esses investimentos. Vou ver se entre quinta e sexta-feira eu explico mais sobre os outros tipos de investimento também, para quem tiver dúvida, tá? Mas o importante é sempre diversificar. Então, o que é o diversificar? O pessoal fala não deixar todos os ovos numa cesta só, tá? Então, eu só não tenho Tesouro Selic, por quê? Porque eu tenho aquele CDB do banco. E qual que é a vantagem do banco? Ele está atrelado à minha conta corrente. Então, eu só não encerrei ele porque ele tem uma boa rentabilidade, não é a melhor, só que eu vou no caixa eletrônico e ele faz baixa direta da minha aplicação. Então, o meu CDB, eu posso tirar ele a qualquer momento. Entendeu? Essa é a minha reserva de emergência, que inclusive eu posso tirar no final de semana. Tá? Um detalhe muito importante é que o Tesouro Selic ele é melhor do que a poupança? Sim, com certeza. Só que você não consegue sacar ele no final de semana. Então, você tem que pensar em ter alguma reserva. Até o Fábio Faria, lá do canal do Holder, uma vez ele comentou isso aí também. Você tem que ter alguma reserva de emergência mesmo, em algum lugar que você precisa, se você precisar sacar, você pode retirar, tá? Então, no caso, eu tenho esse CDB do Bradesco, tá? Que eu consigo retirar ele aos finais de semana, tá? Então, essa é a minha reserva de emergência. Só por causa disso, eu já tive Tesouro Selic, acabei liquidando a posição lá, tá? Mas eu tenho também o pré-fixado e IPCA+. Beleza? Então, deixa eu só ver. Vamos ver algumas. Deixa eu ver as perguntinhas aí depois eu volto aqui na explicação. Primeiro o Fábio falou assim, é melhor que CDB com 100% de liquidez diária? Como assim, Fábio? Estava falando do Tesouro Selic, se um é melhor que o outro. Tem até um vídeo do Bruno Perini que fala isso, né? A diferença que a gente precisa ver tem que ser na ponta do lápis mesmo. A diferença do Tesouro Selic e do CDB com 100% de liquidez diária, principalmente se ele tem alguma taxa, né? Para ver se o CDB tem alguma taxa ou que ele cobra. Lembrando que tem que ver porque o Tesouro Selic incide também um imposto de renda em cima, né? Inclusive tem até alguns fundos DI, né? Que também cobram uma taxa de administração. Então a gente precisa ver realmente, precisa ver qual é o CDB, né? A análise mesmo é importante ver qual que é o melhor, tá? Então, para mim,
Eu tenho o CDB, ele rende a 95, não é 100% do CDI, mas para mim é melhor só pela praticidade, tá? Não é exatamente o mesmo rendimento do Tesouro Selic, mas é muito próximo para mim, tá? Ah, você colocou aqui em comparação ao Tesouro Selic. Não, realmente a gente tem que analisar. Depende, é muito próximo. A única desvantagem mesmo que eu tenho, não, acho que não é nem o custo, acho que do CDB 100% do CDI para o Tesouro Selic, existe uma diferença que o pessoal fala, mas na verdade eu não vejo muito assim, uma diferença gritante não, tá? Eu acho que realmente é o que mais útil para você. Eu gosto do CDB, que eu posso sacar quando eu preciso, sem prejuízo, né? Porque inclusive fica com minha reserva de emergência pro final de semana também, não só como o Tesouro Selic, lembrando que você resgata ele em dia útil, né? E que o mercado do Tesouro Direto, ele funciona, ele tem horário de funcionamento, tá? Então se eu precisar sacar o Tesouro Direto, eu não consigo na hora, né? Apesar de ele ter alta liquidez, né? Às vezes ele cai no mesmo dia ou já no dia seguinte, tá? Mas eu gosto desses CDBs, inclusive você pode ver o Primo Rico, né? O Thiago Nigro, tem muita gente que tem um fundo, né? Ou é um fundo ou é um CDB que tem a liquidez diária, tá? Então, quando vocês procurarem investimento, é interessante procurar um que tenha liquidez diária, porque aí você pode retirar ele quando você precisar, tá? Então, na verdade, é uma questão de opção aí. Os dois são muito bons, tá? E tem a mesma função, tanto o CDB 100% do CDI, quanto o, o Tesouro. Agora vamos ler a pergunta do Johnny aqui. Você falou se reserva. Tem um pique no Itaú, ele não rende nada. É só um reserva que eu posso tirar daqui a um ano. Ele não tem vantagem nenhuma, né? Só junto o dinheiro. Ah, sim. Isso mesmo, Johnny. O pique não é um bom investimento, viu? Pode ver, assim, geralmente eu tive também, o meu do Bradesco era o pé quente. Pé quente, Mata Atlântica. Pé quente, não vale a pena não, viu? Não é um bom investimento esses piques aí, porque na verdade se você for analisar a correção, você consegue uma correção muito melhor, tá? A gente na verdade faz esperando os prêmios quando você compra esses títulos de capitalização, mas você pode ver que muitas vezes a gente não ganha, o dinheiro fica, a rentabilidade é muito menor. Isso aí chama custo de oportunidade, tá? A gente podia estar com o dinheiro num lugar, coloca em outro e não é exatamente o melhor investimento, tá? Pergunta do Edu aqui. Tesouro Selic cobra 0,25% ao ano. Taxa CDB não. Acho que o CDB 100% com liquidez diária é melhor. Isso, eu acho melhor mesmo por causa disso também. É o que eu falei, tem que colocar na ponta do lápis mesmo para ver as taxas que cobram, né? Então, tem essa taxa do Tesouro Selic e o CDB, além de ter essa diferença na taxa, o que eu falei, você muitas vezes você pode sacar ele no final de semana. Então, não tem coisa melhor, né? O Tesouro Selic, ele é muito bom, tá? Como investimento, mas existem algumas opções que podem ser um pouquinho melhor, tá? Isso aí, Fábio. Eu acho que o, o Eduardo mandou muito bem aí. Mas já me ferrei com o título, a Bibi falou. Tem que tomar cuidado aí pra gente na hora do saque aí das coisas, né? Tá? Bom, pessoal, então é importante só do Tesouro Direto falar isso aí. Que mais? Tem uma coisa, existe o Tesouro Direto, né? Existe uma possibilidade também que o pessoal fala você ter rendimentos regulares com ele, tá? Então, no caso seria o Tesouro Direto com juros semestrais, tá? O Tesouro com juros semestrais, o problema dele é que é o seguinte, ele paga uma taxa boa de juros, tá? Só que a cada 6 meses ele vai te pagar um cupom de juros. Ou seja, a cada 6 meses ele te paga um pouco do rendimento que ele já teve, tá? Então, a cada 6 meses você recebe, dependendo da data de vencimento do título, você recebe o rendimento daquele tesouro. Vantagens e desvantagens. A grande desvantagem é que se você saca antecipado no semestral, você perde um pouco do seu rendimento no final, tá? Então, por quê? O título do Tesouro Direto é assim, normalmente, você pega, leva ele até o final, no final você recebe todo esse período corrigido. E se você for parcialmente, você paga as taxas de juros dos períodos. Então, por exemplo, se eu sacar com 6 meses,
A taxa do imposto de renda do título Tesouro Direto e de outros investimentos, ela é regressiva. Então ela começa em, não me engano, é 22,5%, aí depois vai para 20%, né? 17,5% até 15%, tá? Então o título, o imposto de renda, ele é regressivo, tá? Então se você compra um título do Tesouro Direto com juros semestrais, você começa pagando imposto mais alto, tá? Ao passo que se você levasse o título até o final, o imposto seria calculado, seria sobre o período todo, que provavelmente seria 15%, que é a menor alíquota, entendeu? Então esse é o único problema do Tesouro Direto com juros semestrais. Então primeiro desconta 22 mil por cento, depois 20, depois 17,5, 15. Ele vai reduzindo a cada 6 meses o imposto, ao ponto que se você resgatasse tudo lá no final, você pagava 15% só, entendeu? Você pagaria menos, tá? Então esse é o problema do Tesouro Direto com juros semestrais. Mas é uma estratégia que você pode fazer para ter rendimentos regulares, tá? Então tem gente que faz assim, em vez de você receber o título total lá no final, você recebe a cada 6 meses. E como os títulos têm vencimentos diferentes, você pode ter uma renda passiva com ele, tá? Então é uma outra estratégia, não é o objetivo de muita gente, mas é interessante. Às vezes você chega lá, daqui a 6 meses você recebe uma bolada na conta, né? Então, é assim, para quem quer uma renda passiva, o Tesouro Direto também pode ser uma alternativa, tá? Então, igual você receberia os dividendos de uma ação, ou você receberia, né, os proventos de um fundo imobiliário, o Tesouro Direto também dá para fazer isso. Você não vai receber todos os meses, tá? Mas existe então, por exemplo, você recebe em janeiro o título Tesouro Direto semestral. Em julho você vai receber outro cupom de juros, tá? Outro título vence em maio. Então, maio, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Ou seja, aí o outro vence em maio. Em janeiro você recebe o outro cupom de juros. Ou seja, em 6 meses do ano, como eles têm vencimentos diferentes, você consegue ter um rendimento do Tesouro Direto, para quem já quer, né, ter essa renda aí. Então é só para vocês saberem essa diferença do Tesouro Direto com juros semestrais, tá? É uma outra estratégia. Eu tenho também esse aí, e o interessante só desse, claro, não vou pegar toda a rentabilidade lá no final, né? Que é o objetivo do Tesouro Direto. Mas é interessante quando cai na conta, assim, você fala, ó, o que é isso? É dinheiro. Dinheiro é bom demais. Então, não veio depois, veio um pouco descontado com imposto um pouco maior, mas não tem problema. Dinheiro eu gosto, não tem problema não. Pode depositar na minha conta, passar a conta aqui embaixo, quem quiser também, por favor. Brincadeira, tá? É isso aí. Até colocou o Samuel aqui, gente tirando renda fixa, o resto é risco. Ah, com certeza. Gente, tirando renda fixa, o resto tudo tem um risco, né? Então, né, tem gente que até faz especulação, trata a renda variável como renda fixa. Dá para você ganhar mais dinheiro com o título. Então, tem gente que faz especulação assim, por exemplo, meu título ia render IPCA mais 5%. Só que aí ele está rendendo IPCA mais 20%, tá? Então, eu posso vender ele. Eu vendo ele antecipado, meu Tesouro Direto, e eu ganho em cima dele, tá? Então, é isso aí, gente. Então, basicamente é isso que eu ia falar, Tesouro Direto. Depois vocês precisarem, né, mais alguma informação aí, pergunta, tá? Então, na verdade, era só falar sobre os títulos do Tesouro, né? Tá? E a gente, qualquer dúvida aí também, vocês perguntam, tá? Mas era só dar o Tesouro Direto tem muita informação aí, tem muito, siga, né? Tem o canal da Natália Arcuri, tem da Mirna Economia, então tem muita informação sobre Tesouro Direto. Então, na verdade, é só dar uma passada geral aí e ver principalmente a dúvida do pessoal, tá bom? Então, valeu aí, gente. Hoje foi mais curtinha, mas só para falar realmente sobre Tesouro Direto e que existe, inclusive, algumas coisas. Você pode investir em qualquer corretora, tem uma lista de corretoras, né, no site da B3 ou do próprio Tesouro Direto que falam quais corretoras você pode investir no Tesouro Direto e não paga nada mais pelo investimento no Tesouro, tá bom?
E é isso aí, gente. Tá certo? Então valeu, obrigado aí pela atenção de vocês. Vou tomar muito mais tempo de vocês. Amanhã temos mais um tema aí, tá bom? Um abraço, obrigado aí pela presença do pessoal. Espero ter ajudado um pouquinho aí, né? Tá bom? Live simples aí, mas espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer coisa é só perguntar aí, tá bom? Se tiverem algum tema, alguma coisa também que explica aí, eu falo também, tá bom? Valeu, um abraço. Obrigado, gente. Tchau, tchau.